Qual a religião do começo do mundo? A resposta direta, objetiva a essa pergunta será considerada nesse vídeo. Tire um tempinho, um segundo aí, um minuto aí do seu tempo para ouvir esse vídeo e você jamais vai se esquecer, porque ele fala simplesmente a verdade. A mulher que viveu no início da história humana, a primeira mulher, Eva, ela disse algumas palavras assim que deu à luz seu primeiro filho, Caim. Ela disse assim, conforme registrado em Gênesis 4:1. Kaniti ish et Yehová. Ela falava hebraico, o idioma inicial da história humana. Então ela disse, produzi um homem com a ajuda de Jeová. Qual era então a adoração dela? Ela adorava aquele a quem ela chama aqui de Yehová. Essas palavras aparecem no Códice L, o manuscrito que é usado como base para se traduzir as Bíblias. É um texto matriz da Bíblia. Portanto, Eva adorava qual Deus mesmo? Bom, de acordo com a Bíblia João Ferreira de Almeida, que era usada pela Igreja Evangélica, no ano 1819, Gênesis capítulo 4, versículo 1 fala: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e pariu a Caim e disse, alcancei o varão de Jeová. Até mesmo o relato diz no versículo 3, capítulo 4 de Gênesis, diz que Caim trouxe o fruto da terra, era uma oferta a Jeová. Então, obviamente, claramente, eles adoravam a Jeová. Noé viveu bem depois, cerca de 1600 anos depois. O texto fala que Noé achou favor aos olhos de Jeová. Venoach matzahen. E Noé encontrou favor, B'nei Yehová, diante dos olhos de Jeová. Qual era o Deus então de Noé? Passando mais à frente, nós vemos outro caso registrado no capítulo 24 de Gênesis, muito tempo depois de Noé. Aqui você vê falando de uma outra pessoa chamada Eliezer. Ele era servo de Abraão, trabalhava para Abraão, organizava a casa, as coisas. Era aquele que era encarregado de muitas obras, muitos trabalhos. E o que é que Eliezer disse, registrado em Gênesis 24, 27? Ele disse a seguinte frase, Baruch Yehová Elohei Adoni Avraham, bendito seja Jeová, o Deus de meu senhor Abraão. Portanto, qual era o Deus de Abraão? Aí diz claramente, eu coloquei em letras vermelhas, e aqui está o nome do Deus de Abraão. Passando à frente, nós vemos outro caso, Moisés, que registrou o relato de Êxodo. Ele, em certa ocasião, viu um arbusto pegando fogo, e essa árvore não se consumia, não se destruía, e ele foi chegando perto. Deus se comunicou com ele por meio daquele arbusto que pegava fogo, aquela sarça ardente. Então o relato diz que ele, numa conversa, num diálogo que teve com o Criador, ele perguntou, conforme Êxodo 3,13, Moisés perguntou, Ma Shemo, qual é o seu nome? Ma Homar Alehem, o que eu vou dizer a eles? Então Deus respondeu qual é o nome dele. Veja só, ele não perguntou quais são os seus nomes. Deus tem apenas um nome. Qual é o seu nome? Shemo, nome seu, no singular. E Deus respondeu no versículo 15. Êxodo 3,15. Então eu vou ler e traduzir. Kor tomar el bnei Israel. Deus falando com Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel. Yehová Elohei avotechem. Jeová, o Deus de vossos pais, ou antepassados. Elohei Avraham, Elohei Isaac, Elohei Yaakov. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí Deus termina dizendo, Shelachani alechem, enviou-me a vocês. Zé Shemi, este é o meu nome. Leolam, para sempre. Vezer zichri lador, dor. E esta é a minha recordação de geração em geração. Então aqui falou, este é o meu nome. Não tem nomes no plural, mas nome no singular. Qual é o nome? Ele havia falado no início do versículo 15. Kor tomar el bnei Israel, assim dirás aos filhos de Israel. Yehová, Jeová. Então aqui muitas Bíblias
né, pastores, padres, missionários, eruditos evangélicos e católicos e outros, que são muitas vezes, não vou generalizar, mas uma parte deles são adulteradores profissionais de documentos. Eles removem o nome de Deus sob pretextos vários e colocam a palavra Senhor no lugar. Isso é uma adulteração de documento, porque no texto da Bíblia hebraica aparece o nome de Deus, Yehová, o nome Jeová, em português Jeová, em hebraico Yehová. Então este é o meu nome, Deus mandou dizer a Moisés. Qual era o Deus de Moisés? Qual era a religião de Moisés? Não preciso falar muito. Agora veja o caso de Isaías. Qual era o Deus de Isaías? Isaías 43, versículo 10 ao 12. Ali Isaías, ele escreveu as seguintes palavras que Deus disse. Atem edai neum Yehová. Vós sois as minhas testemunhas, é a pronunciação de Jeová. Então o Deus Todo-Poderoso chamou Isaías e os israelitas fiéis de minhas testemunhas. Ou seja, os judeus, os israelitas da antiguidade eram chamados para testemunhar, testificar, falar sobre o Deus Jeová, que era o Deus deles. Será que era mesmo? Não há dúvida que sim. Veja Jeremias, que era judeu. O profeta Jeremias, ele escreveu, Vayehová Elohim emet. Mas Jeová, ele é verdadeiramente Deus. Hu Elohim Haim. Ele é o Deus vivo, o Melech Olam, e rei para sempre. Veja outro caso de Ezequiel, o profeta. Qual era o Deus de Ezequiel, o profeta? Ezequiel escreveu, Hayo hayah devar Yehová el Ezequiel ben Buzi, ha-Kohen, e veio a haver expressamente a palavra de Jeová a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, Be'eretz Kasdim, na terra dos caldeus, al-Nehar Kevar, perto do rio Kebar, Watehi alav sham yad Yehová, e ali veio a haver sobre ele a mão de Jeová. Ezequiel 1:3. Qual era o Deus de Ezequiel mesmo? O texto diz claramente que ele era adorador desse Deus, cujo nome é Yehová, em português Jeová. E Daniel, qual era o Deus de Daniel? Daniel, ele fala sobre Jerusalém que ficaria desolada 70 anos, e aí ele falou naquele momento no capítulo 9 de Daniel, e ele disse, Va et palelach la Yehová Elohai, e passei a orar a Jeová, meu Deus, Elohai, meu Deus. Quem? Yehová. Então qual era o Deus de Daniel? Não era o Senhor. A palavra Senhor aparece só umas 40 vezes no Velho Testamento. O nome Jeová aparece quase 7.000 vezes. É de longe o nome que mais aparece na Bíblia. Por quê? Porque é o autor divino das Escrituras Sagradas. Portanto, veja o que o salmista Davi, ele falou sobre esse assunto. O Salmo 33:12, Davi escreveu assim, Ashirei Hagoi, feliz a nação, Asher Yehová Elohav, cujo Deus é Jeová, Ha'am Bahar, o povo que ele escolheu, Lenahelarlo, como sua propriedade. Interessante, Davi falou que feliz é a nação, o povo que o Deus é Jeová. Tá vendo isso? Então qual é a religião mais antiga do mundo? Qual era a religião dele? Davi, nós sabemos que diante do gigante Golias, ele realmente disse, Ani Ba'Elecha, eu venho contra ti. Aí ele disse, Beshem Yehová Tsevaot, em nome de Jeová dos exércitos. Davi não falou que eu venho contra você, o gigante Golias, em nome do Senhor dos exércitos. Não, não, não. Não existe a expressão Senhor dos exércitos na Bíblia. Se tiver na sua versão da Bíblia, pode comprar uma Bíblia melhor. Porque a Bíblia mesmo, no texto hebraico, Davi fala, Ani Ba'Elecha, eu venho contra ti, Beshem Yehová Tsevaot, em nome de Jeová dos exércitos. Elohim Archot Israel, o Deus das fileiras combatentes de Israel. Tá vendo? E foi o que aconteceu, ele venceu a luta porque ele era adorador desse grandioso Deus. Portanto, em vista dessas declarações, e em vista da declaração de Davi, quando disse, feliz a nação cujo Deus é Jeová, a pergunta é muito fácil de responder. Qual é a religião do começo do mundo?
Eu não preciso dizer mais nada, não é, gente?